Antes de eu falar de autismo, vou arrumar mais encrenca na internet, porque sempre que eu falo de autismo aparece um monte de gente arrancando as pelancas. Vamos pisar em areia movediça. Eu acho que eu não piso em areia movediça, mas tem um monte de gente que acha que eu piso em areia movediça. Então vamos falar mais uma vez do transtorno do espectro autista, tá bom? E eu vou trazer um artigo que eu achei bem legal para a gente trazer hoje sobre como o transtorno do espectro autista se manifesta em pessoas de sexo diferente. Então, vamos entrar nesse papo mais uma vez e vamos tentar entender esse mundo em que a gente vive e que tem a nossa percepção em relação ao transtorno do espectro autista tem mudado com o passar do tempo. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blablalogia e a gente fala de ciência, fala de política, fala de educação, fala de um monte de coisa, porque na nossa visão tudo é meio junto e misturado, tá bom? Então, a gente tem visto nos últimos anos que os diagnósticos de transtorno do espectro autista têm aumentado. E eles têm aumentado tanto em pessoas mais jovens quanto em pessoas mais velhas e em pessoas dos dois sexos. Estou falando de sexo biológico aqui, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. E os estudos eles se restringem a esses dois sexos, por isso que a gente vai falar desses casos específicos. E esse número tem aumentado principalmente porque a nossa percepção em relação ao transtorno do espectro autista mudou. Então, a gente já discutiu isso aqui no Blá Blá, a gente tem vídeos que falam sobre isso, que é a definição que a gente faz do que é o transtorno do espectro autista mudou nos últimos anos e o número de profissionais capazes de fazer esse tipo de diagnóstico também aumentou. Então, o que a gente percebe de aumento do número de casos está principalmente ligado a esses dois fatores. Então, a hora que eu vou mudar a definição, a hora que eu, em primeiro lugar, eu paro de chamar de autismo e transformo num espectro, então eu falo assim, então eu vou ter variação nas características das pessoas que têm esse transtorno, elas estão dentro desse espectro, eu estou aumentando as possibilidades e isso faz com que o número de casos aumente. Então, se antes o que era considerado uma pessoa no espectro autista é a pessoa não verbal, é aquela pessoa que tinha mais dificuldade de comunicação, ou talvez o que a gente coloca hoje como nível 3 de suporte. Hoje nós temos níveis que tem gente que fala que tem que acabar, inclusive, que a gente tem que parar de falar desses níveis, mas isso não é uma discussão que não me cabe. Então, as pessoas que tomam decisões em relação aos laudos é que vão dizer se os níveis têm que continuar existindo ou não. Mas o que a gente percebe é que a gente ampliou, então não são só essas pessoas hoje que estão no espectro e por isso que o número de casos tem aumentado, tá? Uma outra coisa que a gente sempre fala aqui no Blá Blá é que a gente está falando de um transtorno. Então, se a gente está falando do transtorno do espectro autista, é porque as pessoas que estão no transtorno do espectro autista, elas sempre apresentam alguma dificuldade em relação à convivência em sociedade, à convivência com outras pessoas, a como interagir com o ambiente, como interagir no trabalho. Então, a gente está falando de pessoas que vão apresentar certas dificuldades de viver em sociedade, seja uma pessoa que está no grau 1 de suporte, seja uma pessoa que está no grau 3 de suporte, tá? Então, quando a gente vem aqui no Blá Blá e fala que o espectro autista é esperado biologicamente falando, em nenhum momento a gente está falando que não tem que ser tratado, que não tem que ter remédio, que não tem que ter tratamento, que não tem que ter terapia. A única coisa que a gente está falando é que é dentro do esperado biológico, porque existe. Então, se existe, biologicamente é algo que a gente esperava que acontecesse, tá? E uma coisa que sempre se falou em relação ao transtorno do espectro autista é que a frequência de pessoas do sexo masculino, sexo biológico masculino, tinha uma maior probabilidade de ter o transtorno do espectro autista do que pessoas do sexo biológico feminino, tá? Por quê? Porque quando você fazia esse diagnóstico, a frequência desses diagnósticos era maior em pessoas do sexo masculino do que em pessoas do sexo feminino. Mas o que a gente tem percebido, principalmente com essa mudança de diagnóstico e com diagnósticos tardios, é que isso não se mantém. Então, que a hora que a gente olha o número de casos, a gente consegue perceber que, aparentemente, isso era um erro de amostra. Isso era um erro de diagnóstico. Na hora que o diagnóstico muda, que o número de casos muda, a gente consegue perceber que isso não é verdade. Então, saiu um artigo agora, deixa eu pegar a data aqui, não agora, em 16 de fevereiro de 2022, em que os pesquisadores fizeram uma análise do número de casos e do número de diagnósticos de pessoas no espectro autista.
E o que a gente consegue perceber é que, diferente do esperado pelos primeiros dados, pelos dados mais antigos, então esse aqui é o artigo, parece que a ocorrência do transtorno do espectro autista entre pessoas do sexo masculino e pessoas do sexo feminino é praticamente a mesma. Então, que aquela percepção era realmente uma percepção errada. Então, não é que o número de casos de autismo em pessoas do sexo feminino tenha aumentado. É que o número de diagnóstico de casos de pessoas do sexo feminino no espectro autista tem aumentado. E isso é bastante interessante e isso parece ser dentro do esperado também. Porque a gente já discutiu aqui no Blá Blá, provavelmente o espectro autista tem uma base genética, como a maioria das características que a gente tem. E que, a não ser que essa base genética tivesse ligado ao cromossomo sexual, ao X e ao Y, não tem muito porquê a gente ter uma porcentagem diferente. Existem alguns casos, alguns tipos de transtornos e de doenças que podem acontecer, mas não teria uma justificativa biológica tão grande. Então isso é muito mais uma questão de diagnóstico mesmo do que uma questão biológica propriamente dita. Então não é que tem mais pessoa do sexo feminino agora com autismo. É simplesmente que a gente está enxergando essas pessoas muito melhor. E aí também tem uma questão de como isso se manifesta e aparentemente o transtorno se manifesta diferente em pessoas do sexo masculino e do sexo feminino. Então a gente só está incluindo mais pessoas de novo nesse diagnóstico, tá bom? Era isso que eu tinha para explicar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima aí. Tchau!